Então, assim, Arthur, eu acho que tu pode começar explicando para o pessoal essa nossa ideia, né? Que a Certo. gente teve. E bem isso, acho que tu pode ir com calma, explanando bem devagar as coisas. Se não der tempo para terminar hoje, a gente faz num próximo encontro, tá? Mas Não, não adianta passar correndo, né? Acho que vai devagar. provavelmente vai dar tranquilo. Eu Tá, dei uma passada antes, acho que vai dar sim. então tá. Boa noite, gente. Que nem a Fernanda estava falando, a gente está com essa ideia de trazer nas próximas reuniões falar mais sobre os instrumentos de avaliação que são usados nos artigos que a gente lê, né? Porque muitas vezes o artigo ele traz só o nome do teste e não traz o que é o teste, como se faz o teste. Então, eu tomei aqui a partida de começar essa série de apresentações numa área que abrange a minha linha de pesquisa, que é membros superiores, né? Então, vou trazer aqui uma série de instrumentos, eu trouxe mais ou menos o passo a passo de como realizar cada um, e trouxe vídeos, eu vou tentar reproduzir para mostrando assim, como é que faz cada um e explanar bem cada um, mostrando como se procede. Vamos ver se vai passar aqui. Aí. Primeiro, por que utilizar instrumentos de avaliação, né? Não só na área da pesquisa, uma coisa que eu vejo muito agora na minha prática profissional é que pouca gente usa até em clínica, né? Porque ela permite uma abordagem tão quantitativa de confiabilidade, tanto para se analisar tratamentos, realizar avaliações de pacientes e elaborar pesquisas clínicas de qualidade e permite uma fácil reprodutibilidade. Nessa aula aqui, eu trouxe 6 instrumentos, que é o que é mais encontrado assim, para avaliações de membros superiores. Esses instrumentos, eles são usados assim, de uma maneira geral, não são específicos de alguma patologia. E eu trouxe, então, os mais utilizados e seguindo uma ordem dos mais simples a ser utilizados até os mais complexos. Vamos começar primeiro, então, pelo conhecido Box and Block Test. Ele oferece medidas quantitativas, mais focando na destreza manual grossa unilateral. O que é necessário para realizar o teste? Uma caixa de madeira medindo aproximadamente 53,7 centímetros com uma divisória mais alta ao meio, como mostra aí na figura. 150 cubos de 2,5 centímetros de lado. A caixa é colocada, então, horizontalmente à frente do paciente para que tenha uma visão total da área do equipamento. Como realizar? Como eu falei, é um teste mais simples esse, e eu separei aqui em 5 passos. Se inicia o teste com a mão dominante e o terapeuta dá o comando verbal. Quero ver com que rapidez você consegue pegar um bloco de cada vez, carregá-lo até o outro lado do compartimento da caixa e soltá-lo. No começo, o examinado pode ter 15 segundos de treino. Então, após os 15 segundos de treino, o aplicador deve utilizar um cronômetro e interromper a tarefa após 1 minuto. Então, repete-se o teste com a mão não dominante. O resultado do teste ele se dá então pelo número de blocos transportados de um compartimento para o outro em 1 minuto, que é então blocos por minuto. Essa ferramenta é validada, que eu trouxe uma série de artigos. Depois eu vou compartilhar uma pasta, deixei bem separadinho com cada patologia os artigos que compõem. Tem para paralisia cerebral, esclerose múltipla, fibromialgia, doença de Parkinson e acidente vascular cerebral. Eu trouxe então mais focado na área da neuro. Mas esses testes não são só usados na neuro, é muito utilizado também na área ortopédica, de reabilitação de mão, entre outros. Aqui eu trouxe um vídeo bem rapidinho de como é realizado. Vamos ver se vai tocar aqui. Aqui. Primeiro ele traz os dados, mais ou menos, que eu já apresentei, em francês.
Aqui o material, então, a caixa, nesse caso de madeira, o cronômetro ali embaixo. Aqui a posição do paciente para realizar o teste. E aqui primeiro mostra aquele treinamento de 15 segundos para o paciente se adaptar ao teste. Está reproduzindo bem aí? Só dá um ok o vídeo. Tá ótimo. Uhum. Tá. Depois, então, realização com o membro dominante. Então, daí é realizado. E pode jogar, Arthur? Eu ia falar isso. O vídeo aí que eu tô vendo tá reproduzindo, ele tá meio que travando. Mas ele, não pode, tem que passar a partezinha de madeira. No vídeo aí parece que ele tá jogando mesmo. Mas... E se ele joga, como é que vocês consideram? Isso é bem importante de falar, assim, o que pode... Se ele joga, você fala verbalmente para ele que não pode, enfim, o que vocês fazem? Por isso, até é importante, em todos os testes, utilizar gravação de vídeo, tá? Porque tem muita coisa que passa desapercebido na hora, e é importante ter... É descontado, né? O bloco jogado por cima é descontado. Este foi o Box and Blocks Test. Mas tu pode avisar ele no decorrer, né? Se ele fez 1, 2 vezes, tu pode dizer, não joga o dado, né? Não joga. Sim. Pode dar comando verbal durante o teste. Aqui, como é que ele pode ser apresentado nos artigos? Esse é um artigo bem antigo que mostra questão de idosos, né? A gente vê que quanto maior a idade do indivíduo, ele consegue mobilizar menos quantidade de blocos, né? Então a gente tem aqui embaixo a faixa etária, em cima as linhas e o número de blocos, tanto para o membro dominante e para o membro right hand e left hand, para a mão direita e mão esquerda. Daí tem a média e o desvio padrão. Então a gente vê então um decaimento, não só em doença neurológica, com a idade mesmo, a gente perde um pouco essa destreza mais grossa. Outra maneira também que aparece nos artigos é em tabelas, assim. Aqui é os mesmos dados apresentados antes, só que em tabela. Então, as idades, a média das idades, o padrão, embaixo o box and blocks right hand, mão direita, a média diz o padrão, e abaixo a mão esquerda. Então, pode ser geralmente apresentado assim nos artigos, tá? Em umas tabelas desse tipo, apresentando média diz o padrão. Alguma dúvida deste? Só volta ali, Arthur, um pouquinho. Ah, tá. Nossa, eu estava olhando a média ali da idade. Eu falei, Só engana um pouquinho. Confundi, porque tu falou rápido, eu não conseguia olhar, assim, depois é que eu vi que estava abaixo, tá? Pensei, meu Deus, mas quanto maior a idade, mais blocos ele está colocando, agora que eu vi que é a média de idade. Tá, tudo bem. A Juliana botou uma pergunta aqui, deixa eu abrir. Pode demonstrar o teste para o indivíduo quando for explicar? Não tem consenso sobre isso. Não tem consenso. Se pode demonstrar o teste. Nada que eu achei assim de padronização em questão de demonstrar ou não demonstrar. Eu acho que pode, não sei também. Mas não tem nada padronizado para isso em questão de demonstração. Arthur, e outra coisa também que eu acho legal, eu até tentei achar aqui o site, eu não me lembro, vou procurar até o final da tua apresentação, eu acho. Tem um site que acho que é americano, de medidas, assim, de avaliações, tem várias escalas validadas, e aí tem, tipo, uma parte que a gente consegue ver tudo referenciado direitinho, assim, para cada população um ponto de corte, sabe? Então, tipo, por exemplo, eu vou fazer com o Box and Block test com Parkinson, com idosos, sabe? Qual seria o ponto de corte ideal? Daí é um site bem legal para gente ter, assim, né? Quando for avaliar uma população específica, já constar lá. Ah, é ótimo, compartilha esse site. Vou ver se eu acho aqui. Muito bom. Ok, gente. Próximo teste, então. Teste dos 9 pinos, famoso Nine Hole Pig Test. Esse teste, então, oferece medidas quantitativas mais para destreza manual fina, unilateral. É composto por 9 pinos e uma placa com 9 parafusos.
Os pinos e a placa pode ser tanto de plástico como de madeira, como mostra na foto. A medida do pino é 6,4 milímetros de diâmetro e 32 milímetros de comprimento. Na real, os testes eu botei ali que é 9 pinos, mas os testes são vendidos com um pino a mais. Geralmente vem 10 pinos, não sei porque, não sei se perder ou durante o teste, se ela pode cair o pino e tem um ali sobrando. Como realizar? Iniciar com a mão dominante. Comando verbal. Quer ver com que rapidez você consegue pegar um pino de cada vez, encaixá-lo em buraco do tabuleiro e, após todos os pinos encaixados, retirá-los um de cada vez e colocá-los de volta no recipiente ao lado. O aplicador deve utilizar um cronômetro para poder interromper a tarefa após a realização da mesma, ou um tempo máximo de 300 segundos. E então repete-se o teste com a mão não dominante. Então o resultado do teste se dá pelo tempo em segundos necessários para realizar a tarefa, para botar os 9 pinos nos respectivos buracos. Não tem ordem, tu pode fazer a ordem que tu quiser os buracos, e depois você tirar um a um, e daí para o cronômetro e o tempo é o resultado do teste. É validada, então, por uma série de patologias, AVC, esclerose múltipla, paralisia cerebral, Parkinson, ELA, distrofia miotônica tipo 1, também encontrei artigos que utilizam essa ferramenta, além de condições ortopédicas, síndrome de túnel do carpo, por exemplo, tem uma série de patologias ortopédicas que também são utilizadas. Vou passar aqui. Nine hole. Então, a gente tem o tabuleiro, os pininhos, não precisa ser respeitado qualquer ordem de colocação. Primeiro, membro dominante. E após isso, retirados. E o cronômetro é parado. Bem simples esse teste também, mas para destreza manual fina. Aqui mostra uma relação, geralmente como aparece também em segundos o resultado do teste, e aqui uma relação entre o Rowen-Arr, o estagiamento Rowen-Arr utilizado para Parkinson, que vai de 1 até 4, 4 quanto maior o número, maior o cometimento, e a gente vê uma relação, então, quanto maior o grau da Rowen-Arr, mais tempos em segundos, apresentado em média de padrão, o indivíduo demora para realizar o teste. A gente tem aqui tanto para membro dominante quanto para membro não dominante. Alguma dúvida? Vai ser bem simplesinho também. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? E a gente vai fazendo teste por teste, senão... Alguém já utilizou as pesquisas do grupo? Pretende utilizar? Eu utilizei os dois, o Box and Block e o Nine Hole. E foi tranquilo para aplicar, para avaliar? Na verdade, aplicamos, né? A gente coletou 15 dias e aí começou a pandemia, mas... O que deu para aplicar. Deu para aplicar. Olha a diferença dos N's ali, né? Eu notei isso também. 12, 1.5, um N de 4 só. Rowen-Arr 2 é disparado. E um desvio bem alto entre as... Exatamente. Pode falar, Kati. Na verdade, assim, não sei se a explicação também do teste, já durante a realização dele, não sei se não pode interferir também, porque tem umas pessoas que acabam parando de fazer uma coisa, né, para prestar atenção em outra. Então, não sei se de repente ali... também não sei se é dentro do protocolo, né, de cada um deles, mas pensando, acho melhor ter um tempo a mais antes, explicando todas as possibilidades, do que durante o teste, de repente, né, tá mais que é cronometrado e vai contabilizar a quantidade de blocos, por exemplo. E aí, se tu, né, chama a atenção da pessoa ali não pode fazer assim, pode ser que ela pare de fazer um movimento, e isso também interfira, né, no resultado.
Não sei se é assim também, porque eu nunca apliquei nenhum, quero aprender também, porque eu vou usar também depois, pelo menos o Nine na minha pesquisa. Mas eu acho que se eu der algum comando assim, né? Mas às vezes uma pessoa mais idosa pode. Como é que é? Não entendi o paralelo ele está fazendo. Não sei se também pode ser um cuidado que a gente tem que ter. A explicação tem que ser sempre bem clara, mas eu também já vi artigos que utilizam, por exemplo, 3 tentativas e faz média das 3, sabe? Pelo que eu saiba, é uma tentativa só. O estudo que a gente está fazendo, eu, Felipe, é uma tentativa só, mas tem esses certos artigos que não seguem um padrão, sabe? Que pode interferir no resultado. Alguém mais? Tati? Isso. O Box and Blocks eu já utilizei lá na clínica. Assim, o que acontece, assim, né? Durante o tempo, acontece, o paciente já deixou cair um bloco. A gente segue o tempo, né? Em relação a esse segundo teste, eu não sei como é que funcionaria. No caso, né? Perder um pino, né? Ele recupera. Pois Como é isso que que funciona, né? eu até tava falando. Geralmente os kits vêm com um pino a mais só. Então, tu não tem muito, por exemplo, no BBT, que é uma caixa com 150 blocos, que tu tem a opção, caiu um, tu vai continuando. E nesse Nine Hole tem esse problema, né? Caiu um, não, mas tem só aquele pino quase. Tem só um pino extra, então caiu, tem que pegar, não tem. Sim. Porque o cair ele reflete uma dificuldade do paciente, né? Perder o tempo, é isso aí. Algo mais? Eu tenho uma dúvida. A gente pode ficar estimulando eles, tipo, falando, vamos, enquanto eles estão fazendo, ou não? Geralmente Só explica antes, geralmente não é utilizar comando verbal, né? Nesse teste aqui que eu falei. Ah, tá, beleza. Geralmente não é utilizado como teste de força, por exemplo. Mas sim. geralmente não é utilizado. Obrigado. Mas é bom fazer uma lavagem cerebral antes de começar, né, Arthur? Falar que tem que ser rápido, né? Não, tu tem que dizer, tu tem que explicar para ele da importância. Olha, tu precisa diminuir teu tempo, né? Teu tempo foi de tanto no pré-teste. A gente quer que o senhor demonstre um resultado melhor. Então, vamos tentar fazer com mais rapidez. Então, assim, tem que dar uma incentivada, né? Isso é uma coisa que todo mundo faz e funciona. Funciona, porque se tu não fala nada e só diz assim aquela coisa meio sem estímulo, eles fazem mais devagar. Então, tem gente que gosta de desafio, tem gente que gosta, né? Tem gente que vai pedir, quanto que eu fiz? Tá, então eu vou tentar fazer menos e tal. E esse tipo de jogo dá para você fazer antes, sim. Durante, tem que ficar quieto e deixar ele se concentrar e fazer, tá? Mas isso é uma coisa bem importante nas coletas, gente. É muito importante. O comando verbal, o estímulo para o paciente, ele entender o que ele está fazendo, que é importante a melhora dele, que é importante ele diminuir o tempo ou, né, passar mais pinos, entende? Então, a gente tem que jogar muito com essa parte psicológica também, tá? Faz toda a diferença. Isso aí. Tanto no pré quanto no pós, né? Não só no pós, também. Vamos deixar claro. Principalmente no pós, mas não só. Então, gente, próximo. Vamos, então, aumentando um pouco o grau de complexidade dos testes. O PUR do Pigboard Test, daí já pega a destreza manual fina, tanto unilateral quanto bilateral. É um dos testes mais antigos para destreza manual validados na literatura, lá dos anos 40, e é composto por uma placa retangular com 2 fileiras, 25 buracos de maneira vertical, e aqui as 4 concavidades, que tem, então, os pinos, arruelas e colares, e mais pinos aqui do outro lado. Como é que é feita essa montagem? São divididos em 4 fases, tá? Primeiro, o membro dominante deve introduzir o máximo de pinos nos buracos de maneira vertical em um tempo de 30 segundos. Só os pinos, de maneira vertical. Depois é realizado o mesmo protocolo com o membro não dominante. E na terceira fase, ambos os membros devem ser usados ao mesmo tempo para colocar o máximo de pinos nos buracos em tempo de 30 segundos. Na quarta fase,
com ambos os membros, é realizada a montagem seguindo o esquema pino, colar, arruela, colar, que daí fica que nem na figurinha aqui, ó, em um tempo de 60 segundos. O resultado é o máximo de peças encaixadas em cada fase no determinado tempo. Não sei se deu para entender, mas no vídeo vai ficar bem claro aqui. Vamos abrir. Word. Vamos ver só se tá com áudio para vocês. Não. Tá. Não é tão importante o áudio, mas... Então, aqui, ó. Primeiro, membro dominante, fazendo a fase 1 da montagem vertical em 30 segundos. Então, a quantidade máxima de pinos colocada nesse tempo. Aí o instrutor mandou parar e é contado o número de pinos. Depois ele faz a mesma coisa aqui com a mão esquerda e é contado o número de pinos. Eles vão tirar aqui e vão fazer a tarefa bimanual, né? As duas mãos ao mesmo tempo, colocando nas duas fileiras. Em um tempo de 30 segundos também. Esse eu nunca apliquei. Mas ele não é muito utilizado, né, Arthur? Assim, Eu já vi bastante artigo até. Mas nos artigos mais atuais ou nos mais antigos? Não, nos mais atuais já vi. Mais atuais. Aí o instrutor manda parar e é contado o número de pinos colocados. Eles vão tirar aqui. E na fase 4, aqui o instrutor está explicando como fazer a montagem, né? Bota um pino, colar, arruela e outro colar. Explicou pro paciente. Então, daí o paciente vai realizar também bimanual, né? Vai alternando, né? Pega o pino, pega o colar, bota a arruela e bota o colar e vai durante 1 minuto daí. E aqui... O que dificulta, eu acho que é um pouco o material, né? Porque ou com certeza tem para vender, né? Mas se a gente for ver os outros 2 testes que tu falou iniciais, são bem mais fáceis de confeccionar, né? São. Eu não cheguei a ver se é fácil encontrar essa placa já... Deve ter, com certeza deve ter para vender. E esse parece bem mais complexo até de aplicar, tipo, para uma pessoa mais idosa, né? Com dificuldade. Não, agora é só com essa mão, não, agora é só com a outra. Não, agora é com as duas, tem que ser ao mesmo tempo. Tipo, a impressão que dá que se eu for aplicar num dos meus pacientes, tem que estar toda hora. Não é assim, não é assim. Batizando, Né? Dependendo da doença ou patologia que a gente pega, ele mais se confunde, mas não por um problema da destreza, mas por uma confusão cognitiva mesmo, né? Uma coisa bem importante aqui que na fase 4, a gente não conta os pinos montados, tá? A gente conta cada pecinha. A gente conta quantos pinos, quantas colares, quantas arruelas são formadas, tá? Não é a peça inteira. Essa ferramenta, então, tem doença de Parkinson, esclerose múltipla, lesão traumática de mão, mielopatia cervical, síndrome do túnel do carpo também tem. Esse é o ano que ela foi validada ali para Parkinson, 2020? Não, pois uma coisa não deu para entender, não é o artigo que está validando, é um artigo que está utilizando a ferramenta, né? Tá. É um artigo que está utilizando. Tá. Aqui o vídeo. Aqui, ó, como aparece, então, nos artigos. Média, então, dos pinos. Aqui a gente tem, né? Dominante, não dominante, a tarefa bimanual. Aqui esse artigo ele faz combinado também, que é a soma da mão dominante, não dominante e bimanual. Ele faz essa soma dessas 3 primeiras. E assembly, que é a montagem, né? Que é a parte daí da última fase. Aqui também, nesse artigo, ele traz para a população com Parkinson e os valores normativos.
Então, a gente vê aqui a porcentagem de diferença entre as duas populações, a gente vê um déficit considerável, né? Tanto para homem quanto para mulher, em basicamente todas as fases do teste. Alguma dúvida aqui? Eu tenho uma, Arthur. Normalmente, tipo, esse teste que é mais difícil, até os outros, se faz alguma familiarização ou se faz mais de uma tentativa e se pega melhor, alguma coisa? Todos os testes aqui que eu mostro a princípio é uma tentativa só, tá? Tá. É uma tentativa só. E da familiarização, o único que eu vi é o BBT, que é explícito que pode, que eu apresentei antes, e os próximos que eu vou apresentar, que é o TEMPA, que pode ter a familiarização. Nesses últimos que eu apresentei não fala sobre familiarização. É uma tentativa só e é isso. É porque eu fiquei pensando do terceiro ali de montagem, tipo, alguns, né, montar errado e tal, já Tu demonstra antes o é teste mais para difícil. ele e antes de cada fase, né? Tu faz uma demonstra, faz. Demonstra, faz. Obrigada. Tem noção do N, Arthur, desse que realizaram esse trabalho aí? Tanto Eu tenho que ver depois, agora de cabeça eu não lembro. Tá, tranquilo. Mas esse artigo, eu acho que esse artigo foi meu TCC, tá indo no meu mestrado, esse artigo eu citei bastante já, depois da manhã. Citou bastante, né? Eu não me lembro também do... Ok, gente. Agora vamos para um pouquinho mais complexo, que é o Jepson-Taylor Test. Não sei se vocês conhecem, mas esses testes não sei se são validados, não sei se tem um manual em português, tá? Mas eles são muito utilizados nos artigos que eu estou lendo. É um dos testes mais utilizados. Então, oferece medidas quantitativas para destreza manual fina e grossa unilaterais e começa a adicionar mais a parte das tarefas funcionais. Foi proposto em 1969, no intuito de se propor um método avaliativo da função manual das AVDs, né? E é composto por 7 tarefas: escrita, virar cartas, empilhar damas, movimentar objetos pequenos, simular alimentação e movimentar objetos grandes, tanto leve quanto pesados. Os kits agora começam a ficar um pouquinho mais complexos. Aqui a gente precisa tem a tábua de madeira que tem as medidas exatas de como tu deve posicionar cada objeto, né? As latas, que servem como os objetos grandes, tanto leves, daí tu enche e fica pesado. Tem as colheres, aqui os feijões para simular a alimentação. Mas são itens fáceis de se conseguir. Aqui, então, é o print do vídeo que eu vou mostrar para vocês, que tem a escrita, a parte de virar cartas, parte de pegar objetos pequenos, parte de simular alimentação, que é a colher aqui, os feijãozinhos, que daí tem que botar dentro da lata, empilhar aqui as damas, né, jogo de damas, e aqui de movimentar as latas, tanto vazio quanto pesadas. Como realizar? Dividir em 7 fases, como falei antes, e é primeiro utilizado o membro não dominante. Uma coisa que eu achei engraçado, porque a maioria dos testes é o membro dominante primeiro, mas está no manual, primeiro não dominante. A maneira de se avaliar é o tempo que leva para realizar a tarefa. Então, o tempo total de cada tarefa deve ser cronometrado. E cada teste deve ser respeitada a instrução protocolada. Aqui eu trouxe só um exemplo, por exemplo, na instrução da fase 3, que é simular a alimentação, como deve ser seguido, todos os padrõezinhos de medidas, de colocações, etc. Então, 5 feijões são colocados à frente do participante, a 5 polegadas, 12,7 centímetros da borda da mesa, orientados para a esquerda ou direita do centro, de acordo com como utilizada. Uma lata vazia é colocada no centro e uma colher de chá fornecida ao sujeito. O participante deve pegar um feijão de cada vez com a colher e colocá-lo dentro da lata. O tempo é cronometrado a partir da palavra já, até que o último grão bata no fundo da lata. A fase é repetida, então, com a mão dominante. O resultado, apesar de ser um teste mais complexo, né, que envolve atividades mais complexas, o resultado é apenas o tempo necessário para realizar aquela tarefa. Diferente dos próximos testes, esse só pega a cronometragem, não pega a qualidade do movimento, apenas o tempo. Ferramenta validada para tetraplegia, paralisia cerebral, hemiparesias no geral, doença de Parkinson e esclerose múltipla também tem artigos fáceis de encontrar que utilizam esse teste. Vou botar o videozinho aqui. Ele é um pouquinho mais comprido esse, porque
ele mostra o teste inteiro, ele mostra a explicação toda, mas eu vou pular aqui e mostrar só algumas partes. This video will address the Jepsen. Aqui ele fala, então, dá uma introdução sobre. Depois eu posso passar os vídeos também, ele dá umas informações bem legais. Aqui, então, mostra a terapeuta, o paciente, pega as informações básicas do paciente e começa, então, com a escrita. Essa ferramenta, no caso, já foi validada para português, então a frase tem frase em português, o manual tem em português. Então, ela está explicando aqui o teste. E aqui é realizada, primeiro com o membro não dominante, né? Então, com a mão esquerda, tem que escrever com a mão esquerda. Isso é ótimo, né? Primeiro com a mão esquerda. Interessante. O que não vê a qualidade, né? Da escrita, tu pode fazer um garrancho ali e escrever qualquer coisa, né? Rapidinho. Assim. Dá para ver que a letra ficou bem feita. Cronometra o tempo. E agora vai repetir a mesma coisa com a mão dominante, né? E aí, passando aí com a mão dominante, você vê que é totalmente diferente a qualidade da escrita e o tempo também. Depois a escrita tem as cartas, né, de virar as cartas. É colocado à frente cinco papéis. Ó, por exemplo, não tá sem áudio para vocês, mas ela só explica verbalmente antes de cada fase. Pergunta se o paciente entendeu. Cronômetro e realiza a virada das cartas. Depois, mesma coisa com outro membro. Aqui de pegar objetos pequenos, então é tampinhas de garrafa, clips também tem, vai do maior pro menor. Então é basicamente pegar os objetos e colocar dentro da lata, cronometrar, mesma coisa do outro lado, o outro membro. Aqui é utilizado a tábua para fazer a parte da alimentação, para fazer a medida, né, de onde é que tem que ter os feijãozinhos ali para pegar com a colher. Aqui, então, os feijões. E é colocado dentro da lata. Aqui é a parte de empilhar as damas. Mais a destreza fina. E aqui de pegar os objetos, tanto objetos mais leves, as latas vazias, quanto os objetos pesados. Demonstra. E aqui o paciente vai executar, então, bem simples a tarefa. Alguma dúvida sobre o Jepsen? Aqui é como é apresentado em tempo, né? Aqui são valores normativos, o paciente masculino, mão dominante, dado em média desvio padrão e o tempo em segundos. Bem simples e não pega a questão de qualidade de movimento, mas é bastante utilizado até esse teste. Dúvidas? Comentários? Interessante a escrita ali de 6 a 10 anos, né? O tempo Demorado, né? demorado. Bem interessante os valores. Mas eles só colocam, mas eles não chegam a fazer uma estatística mais
mas comparando mesmo os grupos, não, né? Esses dados que tu está colocando só expressa o valor mesmo para cada Sim. faixa etária. É. Mas bem interessante, 6 a 10 anos. 4 vezes mais aqui de 40 a 49, quase. Bem interessante mesmo. Então, esse teste precisa um pouquinho mais de material, é um pouquinho mais demorado de utilizar, tem mais tarefas. E vamos para o próximo, um pouquinho mais complexo. O Action Research Arm Test. Oferece medidas quantitativas para destreza manual fina, destreza manual grossa, coordenação e funcionalidade. Foi proposto em 81 por Line, como alternativa de avaliação funcional de membros superiores para indivíduos com doenças neurológicas, específico então para essa população. Composto por 19 itens organizados em 4 subescalas: destreza fina, 6 itens, destreza grossa, 6 itens, preensão, 6 itens e movimentação grossa de membro superior, 3 itens. Então, 19 itens no total. Aqui é o material que precisa, então são coisas mais padronizadas, né? Blocos de tamanhos corretos, esses pinos, uma bola de cricket que é utilizada ali. Essa não tem a versão brasileira também, eu acho, tá? Esse Action Research, a versão é americana. Aqui tem um artigo que fala das dimensões que devem ser utilizadas em cada... desde a cadeira, a mesa, o tamanho dos objetos. Daí como realizar? O teste é dividido em 4 categorias, 19 movimentos. E para cada movimento é usada uma pontuação de 0 a 4. Então aqui a gente já começa a pegar um pouco da qualidade do movimento. A gente tira a parte do tempo e vai para a qualidade do movimento. 0 a 3, sem movimento. 1, tarefa de movimento parcialmente executada. 2, tarefa de movimento concluída de maneira lenta. 3, movimento realizado normalmente. O sujeito... uma coisa importante, sempre começa pelo movimento mais difícil. Se a pessoa consegue o movimento mais difícil daquela fase, logo os movimentos mais fáceis já são pontuados com 3. Eles não são executados todos. Mas sempre mais difícil, conseguiu executar, é 13, 3 para todos. Eu acho que é uma maneira de economizar tempo também, não sei ao certo. E o resultado é a soma da pontuação de todos os movimentos, que varia de 0 a 57. Então, uma pontuação menor, pior a qualidade do movimento. A ferramenta validada para AVC, esclerose múltipla e doença de Parkinson. Aqui é um pouquinho menos de doenças que eu achei dessa patologia abordando. Vou parar no vídeo aqui. Este daqui. Esse aqui é mais resumido o vídeo, dá para mostrar todo ele. Ele é bastante usado para AVC. Eu acho que é a patologia que é mais utilizada. Então aqui tem o subteste, né? Grasp, Grip, Pinch, Gross Movement. E aqui ele mostra, bem resumido, assim, como é que é os movimentos. Basicamente, a primeira etapa é só colocar acima da caixa. Depois tem movimentos mais funcionais. Movimento de encaixar um pino dentro do outro, né? Dos colares também. Para destreza fina, pinch, né? Utilizadas bolinhas, tipo bolinhas de gude, né? E cada vez bolinhas pequenas, bolinhas maiores. E depois, gross movement, aí não mostra no vídeo, mas é basicamente levar a mão atrás da cabeça, levar a mão acima da cabeça e levar a mão à boca. Isso. Aqui. Bem resumidinho. E a gente já vê, então, testes que abordam mais movimentos funcionais. Aqui, ó, como é que ele é mostrado nos artigos. Aqui tem a pontuação, o PPT é o Purdue, que mostra também. Esse artigo ele avaliou várias ferramentas. E aqui tem a ARAT. Aqui o membro mais afetado e o menos afetado. Pré, pós, follow-up. E daí é dado aqui, então, a pontuação, a média da pontuação, né? Que eu falei de 0 a 57.
alguma dúvida desse teste? Tu viu como ele já aparece em mediana, né? Mediana, Diferente dos outros, né? Que aparecem em média. Ele já é um teste mais, justamente porque ele tem aquelas escalas de 0 a 4 que tu falou, né? 0 a 3. 0 a 3. Então, isso é uma coisa importante também da gente sempre ter uma noção de como os testes aparecem nos artigos, que foi isso que eu pedi para o Arthur até fazer, porque isso também é importante depois para a gente levar isso já para a estatística, né? Porque às vezes os estatísticos não estão acostumados com esse tipo de teste, enfim, e muitas vezes já aconteceu de eles fazerem a estatística equivocada, né? Então, é bem importante a gente, às vezes, visualizar como que eles aparecem, justamente para já chegar, às vezes a gente já leva até para a estatística, eu quero que você rode dessa maneira, né? Eu quero que ele apareça dessa maneira para eu já colocar na minha tabela. Então, isso já facilita para nós e para o estatístico também, tá? Mas são valores, assim, bem tranquilos de se analisar, dá uma medida bem objetiva. Uhum. São instrumentos bem fáceis de fazer. E bem bom de analisar. Tu olha assim, é um valor fácil, que tu sabe o que significa. Aham. Mais alguém? Comentários? Alguém conhecia esse Arate? Eu só conheço de artigo, eu nunca fiz ele também. Mas não deu um bom resultado aí nesse trabalho. Não deu. E foi com realidade virtual, tá? Foi com realidade virtual. Foi com Arate, não deu diferença, não. E que pacientes que eram? Parkinson? Parks. É. Parks. Vamos ver, né? Estamos aí para isso, para testar. Não, estamos aí para testar. Ali são os mais afetados e os menos afetados? É o membro. O membro mais afetado, o membro menos afetado. Então tá. Passando por... É o último já, vai dar certinho o tempo. Nem vai. O TEMPA, que é o que vai cair aqui no nosso trabalho, né, Felipe? Eu descobri que é o mais complexo de se fazer o TEMPA. Ele oferece, então, medidas quantitativas para destreza manual fina, grossa, coordenação e funcionalidade também. E a versão original do TEMPA possui 5 tarefas bilaterais e 4 tarefas unilaterais. Aqui, então, deixei separadinho as tarefas bilaterais e uni. Bilaterais: abrir um pote, tirar uma colher cheia de café, destrancar uma fechadura, pegar e abrir um recipiente contendo pílulas, escrever um envelope, colar um selo. Essa daqui, colocar um cachecol em seu próprio pescoço, a versão brasileira, tiraram, porque eles falaram que a questão do clima aqui no Brasil, ninguém usa cachecol, então acabaram de tirar. Não moravam no sul, provavelmente. Embaralhar e distribuir cartas. E unilaterais: alcançar e mover um pote, erguer uma jarra, servir água, manusear moedas, e pegar e mover objetos pequenos. Então a gente vê que nesse TEMPA são tarefas mais funcionais ainda, né? A gente tem que destrancar uma fechadura, pegar e abrir um recipiente contendo pílulas. É realmente uma atividade do dia a dia, né? Aqui, o material que é necessário para a realização são itens simples. O mais complexo é essa parte de madeira, né? Que a gente vê até aqui em cima, tem para a parte de colocar moedas aqui dentro, tem aqui para a gente botar a chave, né? Na partezinha, abrir. Depois o Felipe pode contar como foi a saga de construir ele acabou construindo, né? Pegou o manual, tem um manual em português com as medidas tudo certinho. O problema é transportar isso. Esse é um dos mais chatos assim, de transportar. É grande a estrutura. A ferramenta foi validada para esclerose múltipla, AVC, TCE e doença de Parkinson. Também a gente consegue encontrar artigos sobre. E como eu falei antes, tem a versão brasileira, né? Tem um manual em português bonitinho e validado para português. Como realizar? Essa eu acho que é mais difícil, porque ele pega várias valências assim, do movimento. Ele pega a velocidade de execução, cronometrada em segundos, e cada tarefa possui uma pontuação própria, que varia de 0 a -3. E quanto mais negativa a pontuação total, maior o grau de acometimento. E após
todas as tarefas ainda executadas a força de preensão máxima em quilos, com o JAMAR, né, o dinamômetro de mão, e a resistência, que pega a carga máxima, é 50% da carga máxima que foi dado na força máxima, e faz quantos segundos tu conseguir segurar em isometria 50% da carga máxima. Então ele pega várias qualidades do movimento. Aqui eu trouxe só um exemplo de como é dado um dos itens que é graduação funcional. Então, por exemplo, 0, a tarefa foi completada com sucesso, sem hesitação e dificuldade. -1, executada completamente, mas com alguma dificuldade. -2, executada parcialmente, ou certas etapas são realizadas com dificuldades significativas. E -3, não consegue completar a tarefa. Uma coisa também que é uma dificuldade desses testes é que é muito avaliador dependente. Depende muito da subjetividade do avaliador, se ele considera que foi executada completamente, se teve alguma dificuldade. Então, é bem importante, como a gente está fazendo no nosso trabalho, é gravar. A gente grava toda a aplicação para depois conferir né, no vídeo, para ver, né, se fechou, ou avalia depois mesmo no vídeo. Tu grava e depois avalia no vídeo a graduação. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem velocidade. Essa aparece a tabela de avaliação. Tem aqui, então, a velocidade de execução, que em segundos, a graduação funcional, e aqui as outras valências, né? Amplitude ativa de movimento, força, precisão, movimentos amplos e preensão. Ele pega score total tarefas uni, score total tarefas bilaterais, score total combinado. Deixa eu mostrar aqui para vocês o manual. Deixa eu abrir aqui. Para vocês terem uma ideia de como é apresentado. Aqui. Ó, por exemplo, manual 24 páginas, ler cuidadosamente. Então, aqui tem como é realizada a montagem daquela parte de madeira, o que é necessário de material, pó de café 100 gramas, jarra de água de 1 litro. Tem os materiais que precisam. Aqui tem versão brasileira, as moedas, né, em centavos brasileiros. Tem a foto que eu mostrei. E daí, por exemplo, aqui, ó, quem estava falando, cotação funcional, que é a graduação funcional que eu falei antes. Mas para cada, por exemplo, para cada item tem uma coisa própria. Por exemplo, amplitude de movimentos ativos. 0, todas as amplitudes de movimentos necessárias à tarefa estão presentes. -1, se os movimentos são difíceis ou compensados. Então, cada item tem a graduação, né? Depois eu posso disponibilizar esse manual para dar uma lida. E aqui tem um videozinho também, vídeos aqui. Aqui é o vídeo completo, mas eu vou dar uma pulada aqui para mostrar para vocês como é que é executada mais ou menos. Esses vídeos estão todos no YouTube também, é só pesquisar o nome do teste, que é um dos primeiros que aparece. Aqui ele fala, né, da graduação funcional, que eu tinha dito. Aqui, ó, como é que é preenchida a tabela, então, de avaliação. Sempre, então, aqui na primeira coluna, tempo, e aqui depois a graduação. Então, aqui daí tem a demonstração Aqui também, sempre o instrutor com o manual do lado, para ler exatamente como está dizendo, para explicar cada tarefa. Aqui, first task. Vou mostrar umas três, como é que se faz. Primeira é de pegar o pote acima. Geralmente, não, acho que não fala se tem que ser primeiro um membro esquerdo ou direito. Acho que fica a cargo do voluntário escolher qual prefere fazer. Pergunta se está pronto. Bota as mãozinhas ali. Cronômetro. Bom, primeira tarefa bem simples, só de mover o objeto, inverte o lado e faz com a mão oposta, né? Depois, a segunda tarefa, daí já envolve pegar, abrir,
Botar a colherzinha dentro, botar o cafezinho na xícara. Aqui ele fala, né, a localização precisa de onde deve ficar cada material está no manual. Aí a terapeuta explica como realizar o teste. Pega o cronômetro. Então, tarefa bimanual. Uma mão abre, pega a colher, coloca e fecha o pote. Vou mostrar só mais uma aqui. Pode pegar uma jarra de água lá em cima e servir o copo. Esse number tree, a tábua tem numerações, né, para saber onde é que colocar os itens. Ela explica. E a realização da tarefa. Serve. E leva até a boca. Só leva até a boca e coloca de volta. Então, ao todo são bastante testes. Demora mais uns 20 minutinhos, acho que demora, pelo que eu lembro que a gente demorou para aplicar no nosso projeto. Mas acho que considero a mais completa. Uma das mais completas, porque envolve várias qualidades e vários movimentos. Gente, o referencial está aqui, mas depois eu compartilho tudo, tá? De vídeos, etc. Tu sabe que a gente aplicava o Tempa para pacientes com AVC, há um tempo atrás, num projeto que eu participei, e os pacientes que tinham mais dificuldade para fazer essa tarefa de pegar a jarra, ou de pegar até ali em cima o potinho de café, muitos compensavam e tentavam levantar da cadeira, sabe? Uhum. Porque não tinham amplitude total de membro superior, mas aconteceu várias vezes assim. Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes existe toda essa compensação do corpo para pegar nesses locais mais altos, sabe? Então, aqui tem até a questão da observação, né? Nessa parte Isso. aqui a gente consegue escrever. Da importância, às vezes, de explicar para o paciente, né? Olha, se não conseguir pegar a jarra, então não pega. Agora, tu não pode, né, compensar ou tentar levantar o bumbum da cadeira, ou então trazer aquela flexão excessiva de tronco para tentar fazer um movimento, porque aí tá burlando a atividade, assim. Então tem que observar bem, assim, porque eles tentam fazer de tudo, às vezes, para completar a tarefa, né? Dúvidas, gente? Bem certinho. O próprio, eu lembrei agora que eu apliquei uma vez o Box and Block Test no paciente com AVC também. Ele tinha a hemparesia direita e como ele não tinha muita amplitude pro ombro, ele ficava aqui, apoiava aqui e aí ia só... Uhum. Daí, tipo, quando fazia direitinho, sem nenhuma compensação, era bem menos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é tão importante, é bem importante quem aplica o pré, aplicar o pós, assim, até para conhecer o paciente, né? Então, isso é muito importante, principalmente para esses testes, né? Todos os testes, mas esses de membro superior, que são tão, né? Tem muitos detalhes, enfim, para a gente avaliar, tem que sempre ser o mesmo avaliador, assim. É muito importante. Dúvidas, gente, para o seu Arthur? Então é muito legal. Parabéns, Arthur. Obrigado, Dudu. Passou o que tinha que passar, a importância, para que serve, como faz. Perfeito. Eu achei o site, aquele que eu falei, vocês querem que eu mostre? Qual, Duda? Site, aquele que eu falei. Sim, por favor, mostre. Vou mostrar para vocês rapidinho. Uma coisa, eu falei, esses testes são bem para membros superiores, tá? Por exemplo, por isso que eu não trouxe o PDRS, o Fugl-Meyer, por exemplo, que são testes que envolvem, são muito utilizados, mas envolvem outras coisas também, né? São mais gerais. Não, mas fica tranquilo que a gente vai fazer a apresentação desses aí, mais geralzão. Uhum. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então é esse aqui, ó. Eu botei aqui Rehab Measures
Database é esse site. Aí ele tem, tipo, várias escalas, assim. Aí aqui quando tu entra, tem por patologia, né? E também dá para colocar aqui na lupa direto, por exemplo, o teste. Por exemplo, Box and Block Test. Aí ele tem, tipo, ele é bem completinho os dados. Tem, tipo assim, o objetivo, o que ele avalia, quais são os materiais que precisa, tipo, o custo, quanto que seria mais ou menos para comprar um, né? Os diagnósticos que ele é usado, as populações. Aí tem várias explicações. Aí o que eu acho mais legal, o tempo para aplicar. Daí aqui tem alguns dados, ó, de estudos. Aí tem aqui, por exemplo, a mínima mudança detectável, né? Que eu acho que é uma coisa legal da gente saber, tipo, o quanto que é interessante que o paciente mude, né? Num pré e num pós. Né? Por exemplo, aqui, né, para pacientes agudos e crônicos de AVC, 5,5 blocos por minuto. É interessante que o paciente mude. É, o que é clinicamente, E é né, isso relevante. é clinicamente relevante, que é que eles sempre pedem para ter essa discussão. Não adianta, às vezes, mudar, não adianta, às vezes, estatisticamente ter dado diferença, se tu não tem essa mudança clinicamente relevante, né? Isso é muito. Isso. Aí tem para aqui, por exemplo, para hemiplegia, tu vai descendo e tem outras condições e vai dando esses dados, tipo, é bem extenso, mas tem vários dados interessantes da gente ver. E depois aqui tem toda a bibliografia. Aí, por exemplo, aqui no Box and Block Test não tem o ponto de corte que eu tinha falado. Alguns não tem. Aí eu fui ver, porque eu tinha pesquisado para o TUG. Deixa eu só mostrar, que não é o assunto de hoje, mas só mostrar para vocês como aparece. Aí fica lá para baixo. Aí tem, tipo, algumas correlações com outros testes, alguns dados de validação. Ai, que bom, agora não estou encontrando. Devia ter deixado aberto, né? Aqui, ó, os pontos de corte. Aí tem para várias populações, tipo adultos, né, da comunidade, paciente com AVC, paciente com Parkinson, daí tem o ponto de corte e a referência que chegou, né, naquele ponto. E é isso. Aí tem, tipo, tudo que é medida possível, assim. Daí, às vezes, até a gente quer saber, né, o que eu vou usar para avaliar, né, meu paciente com Parkinson, por exemplo. Daí dá para entrar lá no site
E aí tem, por exemplo, aqui por patologia, né? Eu vou entrar lá, Parkinson, e tem todas as escalas mais utilizadas aqui. Mas aí são infinitas, né? Para objetivos variados. Vales. Show de bola, Duda. E é isso. Muito bem, perfeito. Perfeito, show de bola. Manda Serve para grupo. dúvidas, gente. Muito bom, seu Arthur. Perfeito. Então tá, galerinha. Nos vemos daqui 2 semanas de novo, tá? A gente vai tentar seguir essa mesma linha agora, membro superior. Agora eu vou contatar aí uma galera para a gente trabalhar as outras partes. Olha o nenê da Jéssica. Ai, que amado. Ai, que lindo. Bem carequinha. Que amado. Adorou a apresentação. Então, quem sabe já vai entrando por osmose aí nessa cabecinha. Então tá, gente. Se alguém quer conversar comigo, pode ficar. Duda, eu queria falar contigo um pouquinho. Se mais alguém quer falar comigo, já fica, tá? Um abração, gente. Tchau, tchau, gente. Boa Até noite. mais. Tchau, Boa noite. gente. Boa noite. Obrigada. Tá, Obrigada. boa noite. Tchau, boa noite. Duda, conseguiu falar lá com a tua... Deixa eu só parar a gravação aqui. Não consegui porque ela teve que sair hoje e teve uma coisa pessoal e não consegui falar com ela. Mas aí eu vou tentar Não. amanhã. Tá, tranquilo, tranquilo. Daí depois só me dá retorno, tá?